Oi, gente! Meu nome é Carol e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Fiore, que vocês gostam muito e eu também gosto. É muito legal o canal dele. É muito interessante, né? As terríveis criaturas do abismo. Ai, medo. Eu tenho tadalafobia, né? Que é o medo de coisas grandes no fundo do mar. Eu tenho essa fobia aí. E bora lá ver, então, o... Gente, agora falando sério, mano, eu tenho... Ai, que pavor disso aqui. Isso aqui é pesadelo pra mim. Gente, se um dia eu me encontrar numa situação que eu tô aqui no meio, eu nem sei. Tá ligado? Eu nem sei o que eu faço. Acho que eu fico... Sei lá, nem sei, mano. Odeio, mano, odeio. Que o oceano é um dos maiores mistérios do planeta, isso a gente sabe. Mais pessoas foram à Lua do que no seu ponto mais baixo. 95% permanece completamente inexplorado. É verdade, a gente não sabe nada do oceano. Mais de 2.000 espécies marinhas são descobertas todo ano. Isso me faz pensar o quanto a gente não sabe nada do mar e que tipo de criatura pode existir lá Isso embaixo. é loucura? O ser humano, inventivo como é, já imaginou várias delas. E beleza, que é improvável existir um Kraken ou um Megalodon lá embaixo. Será, Mas, mano? como eu costumo dizer, improvável não é impossível. Eu também acho, não é impossível. Porque, tipo assim, a gente conhece até onde a gente consegue ir por causa da pressão e da luz do sol e tal, não sei o quê. Mas vai que esses animais que são, tipo, milenares, muito antigos, adquiriram um jeito de sobreviver sem a luz do sol, tá ligado? Sei lá, né? E é por esse caminho que a gente vai nesse vídeo. Não tem como saber como que eles evoluíram, entendeu? Suponhamos que o Megalodonte exista. Ele é um tubarão pré-histórico que habitou pressão várias e partes luz do do sol. oceano há mais ou menos 15 a 3 milhões de anos. Podia chegar a 20 metros de comprimento. Cara, olha isso. E na época... Mano, imagina você tá aí, tá ligado? De boa. Imagina você tá aqui de boa e tem um tubarão de 20 metros. Ele é um tubarão pré-histórico que habitou várias partes do oceano há mais ou menos 15 a 3 milhões de anos. Podia chegar a 20 metros de comprimento e na época estava no topo da cadeia alimentar. Mano, isso porque tá essa maluco. época não era conhecida pelos bichos pequenos. Verdade. Agora imagina hoje. Se existisse um tubarão desse tamanho em algum lugar por aí, praticamente qualquer animal serviria de alimento. Nossa. Inclusive algumas baleias. Tá amarrado. Tem todo o mistério se o Megalodon está vivo, se algum remanescente vive no oceano, mas maluco. em termos científicos, a chance é bem pequena. Olha, tomara que não, viu? Na verdade, um animal dessa magnitude precisaria de muita comida para sobreviver, e hoje em dia presas maiores são bem mais escassas. Mas é aquela história, né, cara? 1% de chance. Ainda é uma chance. Pois é. E olha, eu não vou falar de criaturas pré-históricas nesse vídeo, mas de criaturas lendárias. Monstros marinhos que aterrorizam o nosso imaginário, assim como, em partes, faz o Megalodonte. Gente, que horror. E também, assim como o Kraken. Quando se fala em monstro marinho, o Kraken é um dos mais famosos. Ele é um polvo ou lula gigante da mitologia nórdica, conhecido por puxar navios para o fundo com seus tentáculos. Ele alcançaria 15 metros de comprimento, mas óbvio que esse número pode ser maior. Bem maior, por sinal. E não que 15 metros já não fosse bizarro. Esse é quase o tamanho da lula colossal, o maior invertebrado do mundo e talvez o animal que o teria inspirado. Esse bicho vive no oceano gelado da Antártica e a gente deduz o seu tamanho por causa de arranhões encontrados em baleias cachalote. Mano, olha isso aqui, mano. Você vai falar que, pra mim, desculpa, qualquer coisa é possível. Olha isso, mano. Ninguém sabe o que tem aqui embaixo do mar, mano. E a gente deduz o seu tamanho por causa de arranhões encontrados em baleias cachalote. E bom, não dá pra dizer se ela de fato é o Kraken, e é até estranho que essa é uma lenda do norte e a lula colossal tá presente no sul. Será que as duas são um só animal? Ou será que são entidades separadas e o Kraken só não foi descoberto ainda? E cara, já que eu citei a lula colossal e a baleia cachalote, eu não posso deixar de citar a Moby Dick. E não que ela seja uma lenda, tá mais pra uma invenção propriamente dita, mas é bastante bizarro.
É muito bizarro. Se você não conhece, ela é a clássica baleia gigante desse livro. Eu tinha muito e que, medo. se existisse na vida real, seria um animal complicado. Primeiro que ela teria 24 metros, o tamanho da maior cachalote já identificada. Segundo, porque ela é uma besta que destrói navios e é quase como a verdadeira baleia assassina. Nossa E detalhe, Senhora. eu falei que ela é uma invenção, mas Detalhe. mano, toda história é baseada em casos reais. Mesmo que um pouco. A Moby Dick foi inspirada pelo naufrágio do navio Essex em 1819, que perseguiu uma cachalote e acabou afundando. Tem também o caso de uma cachalote albina chamada Mocha Dick, em 1830, Mocha Dick. e que, segundo relatos, se defendia ferozmente do ataque de navios. Uma baleia desse tipo pode ser assustadora, Nossa. mas, mano, importante lembrar que cachalotes não atacam pessoas e que a resposta agressiva ocorre apenas quando ameaçada. Agora, um bicho que atacaria sem pensar é o Leviatã. Ah, é doideira, tá? Isso aqui também é Se pavoroso. você quer um monstro maior que o Kraken e mais agressivo que a Moby Dick, tá aí um na sua frente. É. O Leviatã veio da mitologia fenícia, babilônica, e faz passagem até no Antigo Testamento. Ele é presente no imaginário dos antigos europeus na Idade Média e tem várias, muitas formas. Na Bíblia, Ai, seria gente. representada pelo demônio do quinto pecado, um dos 7 príncipes infernais, e ainda teria o corpo de uma serpente gigante, dragão, ou até um peixe meio polvo parecido com o Kraken. Gente, essas criaturas do oceano, elas são muito tenebrosas. Um bom exemplo de suas muitas formas é o Reaper Leviathan de Subnáutica. Ai, Se você jogou esse jogo tá repreendido. e já encontrou isso, sabe que ele é um dos bichos mais traumatizantes do jogo. Então, E que parece um peixe, dragão gigante com tentáculos, enfim, cara. credo. Rezamos pra que isso exista só no jogo Esse jogo é meu e na pesadelo. imaginação. O tamanho do Leviatã também varia, assim como outros bichos que eu falar nesse vídeo. Mas pra mim, Jogar o peso não. dele vem por ser uma lenda antiga e ter citações na Bíblia. Fato que qualquer monstro misturado com religião piora muito. No segundo vídeo de Medo do Oceano aqui no canal, eu falei que o Leviatã era um dos bichos mais bizarros do mar. E eu também falei que apenas um bateria de frente com ele. O Umibozu. Nossa, Essa é uma criatura eu já nem conheço. mítica japonesa, e é aqui que a coisa começa a ficar feia. Esse é um ser humanoide, um yokai ou espectro japonês com 30 metros de comprimento. Porra. Segundo as lendas, ele é famoso por amaldiçoar navios e arrastá-los para baixo, Gente, bem credo. como o Kraken. Só que pelo contrário de usar tentáculos, usaria as próprias mãos. Visualmente, esse bicho dá medo e deve causar muito mais se você encontrá-lo em alto mar. Mano, imagina você tá num navio. Parece um bicho desse, cara. Que isso, gente? Principalmente num templo nublado. E de repente você enxerga alguns olhinhos te observando. Tem também a lenda do Kabagon, que é bem parecida com essa e também é do Japão. Não conheço. Só que ele tá mais pra um monstro hipopótamo e não seria tão perigoso assim. É, eu acho que o Japão, ele começa a meter o louco, tá ligado? Tipo assim, até então, tá, Kraken, Leviatã, dá pra ir, tá ligado? Mas o Japão mete louco, filho. Coloca o Slenderman aqui, ó. O Japão já tá com o Slenderman pra amaldiçoar. Ó lá. Principalmente num templo nublado. E de repente você enxerga alguns olhinhos te observando. Tem também a lenda do Kabagon, que é bem parecida com essa e também é do Japão. Só que ele tá mais pra um monstro hipopótamo e não seria tão perigoso assim. Nem tão assustador. Eu acho, pelo menos. Ah, A é, bizarrice sim. retorna para outro humanoide da mesma região. O Ningen. Cruzes. Esse é mais um ser demoníaco japonês e, cara, parece um extraterrestre. Credo. A semelhança com o Mibozu é notável, mas pelo contrário da pele negra como a noite. O Ningen é completamente branco. Ele também chegaria aos 30 metros e teria sido visto por um Ningen. navio, segundo uma postagem num fórum japonês Nossa, gente. em 2007. Credo. Tem também uma suposta... Ah, é igual o... Sabe o que é? O monstro do Lago Ness. É igual o monstro do Lago Ness, né? Cara, teve uma época da minha vida que eu era, tipo assim, tinha hiperfoco em pesquisar coisas sobre o monstro do Lago Ness. Porque, né, os moradores lá afirmavam que tinham visto o monstro no Lago Ness, né? E tinha até um episódio de Scooby-Doo
que falava sobre isso, né? E eu adorava Scooby-Doo, né? Aí eu... Cara, era um episódio, um filme de Scooby-Doo que falava sobre o Monstro do Lago Ness, né? E aí eu ficava, ai meu Deus. Uma postagem num fórum japonês em 2007. Tem também uma suposta aparição dele numa foto do Google Earth em 2005. Credo. Ainda que dizem que esse negócio branco é um iceberg. É. Ou um submarino. Parece... acho que se fosse pra chutar, eu diria que era mais um iceberg do que o bicho lá, né? Ou sei lá que porra. Mano, o Japão não para. O Japão Godzilla tá demais. é mais um monstro bizarro. Godzilla. E que também vem do mar. O seu nome é a mistura de gorila com baleia, e isso faz sentido quando olhamos pra ele. É doideira? O Godzilla apareceu pela primeira vez no filme de 54, e depois disso nunca sumiu da mídia. O Japão, ele... Vieram continuações e mais filmes aumenta as paradas, tá ligado? Tipo assim, ele pega o negócio e aumenta pra ficar mais aterrorizante. até Analog Horror no YouTube, e hoje ele continua firme e forte. Ele seria um monstro desacordado no fundo do mar que sofreu mutações depois que os americanos fizeram testes nucleares no Oceano Pacífico. Então emergiu um monstro gigante e uma força destrutiva da natureza, Doideira. personificada no medo e no trauma que o Japão tinha das armas nucleares. Sim. Como eu porque disse, ele é um ser o bem do explorado. Godzilla tem aí um sentido, né? Porque por causa das bombas, né? Porque, assim, eles criaram logo após isso, né? Então, ainda tem um sentido, porque é um fato histórico aí, né? Que eles criaram o Godzilla e tal. Das armas nucleares. Como eu disse, ele é um ser bem explorado na cultura popular, então é de se entender que teria várias versões, assim como vários tamanhos. 50 metros é a altura no primeiro filme, mas isso varia para 108 no remake americano. Porra! 118 metros no filme japonês, Shin Godzilla. Caraca! E até bizarros 318 em Godzilla Earth. Aí não, né, mano? 300? Aí não. Aí os cabas tão louco, fi. 300 metros? Mano, já deu pra ver que os tamanhos estão ficando cada vez maiores. E se a gente abrir o vídeo com um Kraken de 15 metros, o que seria um Kraken perto disso Nada. aqui? Ai, Talvez você não conheça a figura na tela, Credo. mas com certeza você já ouviu esse som. Essas são frequências capturadas do Oceano Pacífico e que os cientistas disseram ter vindo do rompimento de icebergs na Antártica. Bom, essa é a versão Nutella. A versão raiz diz que ele viria do bloop, um peixe gigantesco que teria ecoado barulho nas profundezas, e tamanha sua magnitude que só assim o som chegaria na terra firme. meu Deus. Foi então que criaram e imaginaram ele, uma figura de 70 a bizarros 200 metros. E isso é muito grande, cara. Ai, gente, que coisa... Ai, eu tenho muito... Até essas coisas me dão pavor. Eu nem uso um ser humano como referência perto dele. Um submarino grande já vira um brinquedo pro Bloop. Olha o tamanho dessa boca, velho. Ui, credo! E olha, eu não queria dizer não, mas piora. Se existe o colosso Mas dos pior mares... que uma coisa que eu tinha medo era... Sabe, não era do gelo? Tem uma parte que tá derretendo, né? Os icebergs, né? E aí as criaturas do mar, que tinham sido extintas, estavam no iceberg. E elas voltam, e é uns bichos muito medonhos, tá ligado? Ele definitivamente é o Grama-Ra, uma das maiores criaturas lendárias do mar, e que com certeza destruiria qualquer outra que eu falei no vídeo. Credo! Primeiro, que ele também tem uma boca gigante como o Bloop. Credo! Segundo, que ele tem vários olhos e dentes afiados. E terceiro, que ele pode chegar nos bizarros 700 metros. Ah, aí não. Não Aí tem se, como, o bicho tem quase 1 quilômetro de comprimento. aí se passar. Aí se passaram. 700 metros não. Aí não. Aí os cabas se passou. A escala é tão grande que a gente perde a noção. É. Mas enfim, o Mas objetivo não tem nem aqui como ter noção. Um bicho de 700 metros, cara. Tem nem como você imaginar um negócio desse. é ser exagerado mesmo, e esse aqui vai ao extremo. O medo do mar e a fragilidade humana perante ele são escancarados em criaturas gigantes como o Grama-Ra, em forças da natureza como o Godzilla, ou qualquer monstro falado por aqui. Mas E dá esses pavor, são né? apenas alguns Quando deles. você olha assim a imagem do oceano profundo, não sei o que, dá pavor. Esse vídeo é um resumo, uma forma mais entretida de falar sobre as criaturas do abismo.
que obviamente são lendas. Não, mas o Megalodon não é, né? Por um breve momento, vamos esquecer o papo lenda e tirar o entretenimento. Imaginemos um cenário onde todas as criaturas do vídeo, sem exceção, habitassem os oceanos. Cara, então, talvez antigamente, né, na época dos dinossauros, dos animais maiores, né, talvez existe, com certeza, polvos gigantes, baleias gigantes, assim como tinham tubarões gigantes, né? Então não é impossível ter existido uns bichos gigantes, tá ligado? Mas hoje em dia não tem como saber, né? A teoria mais aceita é que não existe mais, né? Assim como dinossauros não existem mais, bicho preguiça gigante não existe mais, galinha gigante não existe mais, né? Então, assim, complicado isso aí. Se hoje já é difícil mergulhar no mar, desse jeito então. Último vídeo que eu vou fazer de mar, porque eu me cago muito, cara. A gente se vê em breve. Um abraço. Última vez. Até já. Aí o próximo vídeo, volume 2, parte 2, tá ligado? Última vez, galera. Mas dá pavor. Cara, então, o que eu falei, é óbvio que na Terra é mais fácil a gente afirmar que não existe nada, porque a gente consegue ver, né? Tipo assim, a gente tá vendo. Consegue ter mais acesso, no caso, né? Então é mais... Mas mesmo assim, por exemplo, né, na Amazônia, a gente viu o vídeo do Fiore da Amazônia, e a gente sabe que na Amazônia tem várias espécies que a gente não... É desconhecida, que a gente não conhece. Que é muito grande, é muito extensa, é muito profunda, é muito densa, né? Assim como no fundo do mar deve ter diversas espécies que a gente não faz ideia que existem. Né? Tem esse ponto aí. Assim como se na Terra, que a gente consegue ver, a gente consegue chegar, tem várias espécies que a gente não conhece, imagina no fundo do mar que a gente não conhece nada. Né? Deve ter várias coisas que a gente nem sabe que existe. Né? Então é difícil afirmar qualquer coisa. Mas pra mim já é loucura a gente ter certeza que um megalodon, que é um tubarão gigante, de 20 metros, existiu. Pra mim, isso aí já é loucura. Isso aí é o que a gente sabe, né? Isso aí que a gente achou de fóssil e tal. Imagina o que não achou e nunca vai achar de fóssil e restos. Imagina, gente. Isso é loucura. Porque, assim, o que eu acho doido é que a gente tem aí fósseis de alguns dinossauros, de alguns animais pré-históricos. Só que eles só datam até certo momento. E são só alguns. Imagina as milhares de espécies que a gente nunca vai saber que existiu aqui. Isso que é louco. Principalmente espécies do fundo do mar, né? Porque, tipo assim, a gente ainda tem um pouco de conhecimento dos fósseis porque eles foram enterrados e vai achando. Mas no mar, a gente nunca vai saber o que existiu. Tá ligado? Porque se tiver fóssil ou restos, tá lá no fundo do mar, que a gente nunca vai ter acesso, entendeu? Porque se a gente... É muito louco. Eu fico, assim, indignada de pensar que a gente nunca vai saber o que realmente existiu na Terra pré-histórica, né? Porque não tem fóssil. Não tem como saber que existiu. Então, os que... A gente tem os fósseis do que sobrou, né? Mas é minoria. A maioria não sobrou fóssil. Principalmente do fundo do mar, né? Aí mesmo que não sabe nada. Aí a gente sabe do megalodon por sorte. Mas imagina, gente, os animais que não existiram. Uns polvos gigantes, umas baleias gigantes, uns bichos esquisitos gigantes. Ai, pavoroso. É muito louco pensar. E não só no mar, né? Mas na Terra também. O que não existiu na Terra? Às vezes existe uma parada muito louca na Terra e a gente nunca vai saber. Porque não tem restos, não tem fóssil. Tá ligado? Existiam uns bichos loucos, muito esquisitos, e nunca vamos saber. Isso é muito triste. Mano, eu acho isso muito paia. Eu acho isso muito triste, mano. A gente nunca vai saber, mano. Assim, isso me deixa indignada. Né? Eu nem quero pensar muito nisso. São 3 da manhã, tá ligado? De uma segunda-feira. Não sei se eu quero pensar muito nisso, não. Que aí eu começo a ficar pensando nisso, aí né? É paia. Mas é. É sempre esses papos de madrugada, então. Mas é loucura pensar que a gente nunca vai saber as coisas que existiram na Terra. E devem ser coisas bizarras. Teve uma cobra de 12 metros que rastejava pela Amazônia, então. Olha que loucura. Imagina antigamente, no período pré-histórico, que tudo era maior. Que todos os animais eram gigantescos. Porra!
maluco. Bizarro. Mas bom vídeo, né? Eu gosto muito desse canal. É um bom canal, é bem interessante. Enfim, gente. É isso. Se inscreva no canal, venham para a live, tudo aqui na descrição, ok? Carol Baldes, na roxinha e nas outras redes sociais. E tamo junto. Valeu. Tchau.